A paz do Senhor a todos, chegando até você mais uma EBD em seu lar. Nós estamos no último trimestre do ano de 2020 e na nossa lição estudando um novo tempo para a família, aprendendo com as famílias da Bíblia. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Hebron, que tem dado todo o apoio aí para a escola bíblica dominical em todo o nosso campo, aqui na Assembleia de Deus em Sara. Queremos louvar a Deus pelo nosso coordenador de ensino também, presbítero Cristiano, e pelo nosso líder da EBD aqui no Templo 7, presbítero Mon Jorge. A nossa lição, como eu falei, está falando sobre as famílias, aprendendo com as famílias da Bíblia. Nós estaremos hoje estudando a lição número 7. Até agora, vimos famílias importantes da Bíblia Sagrada que deixaram um exemplo positivo. Aprendemos com os exemplos positivos destas famílias. Hoje estudaremos sobre uma família que deixou um exemplo negativo, um exemplo que não devemos seguir, mas que também devemos estudar. Há um ditado que diz que o sábio aprende com o erro dos outros. E é isso que nós vamos meditar nesta oportunidade, nesta lição, a lição de número 7, cujo título é Os prejuízos causados pelas escolhas erradas. Nós vamos estar estudando sobre a família de Ló, aprendendo com a família de Ló. Texto-chave: Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Está em Gênesis, capítulo 13 e versículo 10, o nosso texto-chave, ou um dos nossos textos, porque nesta lição são dois. O outro está em Lucas 17, 32, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Então é sobre isso que nós vamos estudar nesta lição. A família de Ló, os erros da família de Ló, que apesar de estar amparada ou andar um bom tempo, uma caminhada longa até, junto com Abraão, depois separam-se de Abraão, realizam escolhas erradas e acaba principalmente a mulher de Ló por sucumbir. Mas toda a família foi prejudicada por escolhas erradas. O nosso texto, a nossa leitura bíblica é bem extensa, no Gênesis capítulo 19, versículo 12 até o 26. Nós vamos ler apenas a partir do versículo 17, que vai falar assim: Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. 18. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixa-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu o anjo. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Porém, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Então esta a base bíblica, a leitura bíblica que fizemos é a base para a nossa lição. Deus prepara livramentos, Deus prepara escapes
mas quando a família, por o erro de alguém, principalmente os líderes, pai e mãe, por erro dos líderes, a família toda pode sofrer consequências drásticas e que vão refletir até nas gerações vindouras. É o que aconteceu com a família de Ló e é o que nós vamos estudar e também tirar como exemplo para nós, aplicar na nossa vida e não cometer os mesmos erros que esta família cometeu. A introdução da nossa lição diz: Ló aparece na história ao lado de seu avô Terá e de seu tio Abrão em Gênesis 11. Sendo ele órfão de pai, foi inicialmente criado por seu avô paterno e posteriormente por seu tio Abrão. Ló, desde a saída de Ur dos Caldeus até o chamado a seguir em direção a Canaã, caminhou juntamente com Abrão, separando dele somente após a saída do Egito. Além de Ló, este núcleo familiar era composto por suas 2 filhas e a sua esposa. Dos muitos personagens bíblicos de relevância, Jesus escolheu a mulher de Ló como memorial para um dos seus ensinamentos. É curioso o fato de termos nesta mulher, sem nome, tantas admoestações preciosas expostas pelo próprio Cristo. Hoje, antes dessa lição, possivelmente você nunca não se lembrou de Ló ou de sua mulher. Possivelmente não se recorde da mulher de Ló há bastante tempo. A Bíblia não a menciona apenas 2 vezes. Apesar disso, veremos o quanto podemos aprender com esta esposa e mãe anônima. É interessante o comentarista da nossa lição, que é o muito digno presidente da nossa convenção em Santa Catarina, em sudoeste do Paraná, pastor Newton dos Santos, ele frisa esta pergunta. Hoje, antes desta lição, agora quando estamos, claro, mencionando ela, estamos lembrando desta mulher. Mas antes disso, quanto tempo talvez nós passamos sem se recordar da mulher de Ló? Jesus, nos seus ensinamentos, em Lucas, no capítulo 17, versículo 32, Jesus vai falar para nós lembrarmos da mulher de Ló, que olhou para trás, que desobedeceu uma ordem divina. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. A Bíblia menciona, como diz pastor Newton aqui no comentário, apenas 2 vezes esta mulher. Mas apesar disso, nós vemos que podemos aprender coisas valiosas, ensinamentos valiosos com esta mulher, esposa e mãe anônima. Ela é a mulher de Ló, a Bíblia não cita o nome dela. Então é interessante nós prestarmos atenção naquilo que esta mulher vai nos ensinar, ou vai nos, de certa forma, dizer: não cometam o mesmo erro que eu cometi. A lição continua dizendo: além de sua mulher, Ló tinha 2 filhas que fogem com ele de Sodoma. Ló e suas 2 filhas foram os progenitores de 2 das maiores nações dos tempos bíblicos e protagonizaram um dos episódios mais deploráveis da Bíblia. A partir das escolhas desta família, observaremos ricas lições para a vida cristã, assim como iremos refletir de forma profunda sobre o resultado de nossas escolhas e a consequência dos nossos atos. Então, isso que aconteceu com a família de Ló, porque após a mulher de Ló ser constituída em estátua de sal, Ló, de certa forma, tem a sua vida totalmente deturpada, deita-se com as suas próprias filhas, das quais nascem 2 nações que se tornaram até inimigos de Israel por muitos e longos anos. Então, as escolhas erradas na família, como eu disse anteriormente, refletem até nas gerações que estão ainda por vir. Então, como diz aqui, vamos refletir de forma profunda sobre o resultado de escolhas e consequência dos nossos atos. A primeira parte da nossa lição vai falar sobre os ventos da vida.
coadjuvante entre os patriarcas. O contexto histórico de Ló e sua família é o mesmo de Abraão, né? Ali, enfim, aquela dos patriarcas que estão ali. Ele está nesse contexto. Ló nasceu em Ur dos Caldeus, atual Iraque. Ur era um proeminente centro religioso urbano do século passado, sendo uma cidade dominada pelo politeísmo e dotada de um sistema monárquico guerreiro. Os caldeus adoravam uma miscelânea, ou seja, uma mistura de deuses oriundos do caldeirão cultural presente na Mesopotâmia do segundo milênio. Sendo Marduk a principal divindade do panteão, acompanhado pela deusa Ishtar, ambos os deuses estavam intimamente ligados a todos os passos do povo caldeu, sendo comum até nas cidades mesopotâmicas a presença de uma estátua de Marduk no pórtico da cidade. Era esse contexto que Ló, Abraão estavam inseridos, né? Como diz aqui a nossa lição, um contexto de idolatria, um contexto de adoração a vários deuses. O principal, ou o mais conhecido, o Marduk, e o qual tinha, em cada cidade havia uma estátua, né, no pórtico, na entrada da cidade. Seguindo diz, não existe evidência alguma que durante o tempo que viveram em Ur, Terá e seus familiares tinham algum tipo de prática ou contato com o Deus vivo. Josué disse a todo o povo, olha o que Josué diz no seu livro, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Isso está em Josué 24:2, que é o único relato da vida deste clã fora do Gênesis, né? E esse texto de Josué vai falar que eles estavam neste contexto. Terá e a sua família, Abraão, né? Ló, que é seu sobrinho neto, estão ali nessa idolatria e viviam, claro, segundo os costumes do povo. Então é nesse contexto que Abraão, claro, e Ló também estão inseridos. Mas agora algo vem acontecer na história e que vai, de certa forma, mudar também a história de Abraão e de Ló. Uma morte inesperada. De forma sintetizada, o escritor bíblico narra a origem deste clã em Ur até o seu estabelecimento em Padã Arã, Gênesis 11. Um acontecimento trágico marcou a vida deste povo. Arã, filho de Terá, pai de Ló, morre em Ur. Esse episódio aparentemente foi o motivo para a mudança de Terá, deixando seu filho Naor em Ur e seguindo com Abrão, Ló e Sarai. O objetivo final era a terra de Canaã. Todavia, por motivos não ditos na Bíblia, Terá parou em Arã, mesmo nome de seu falecido filho, e lá se estabeleceu até a sua morte. Eles alteraram seu objetivo inicial e permaneceram à beira do caminho, na metade da jornada e presos no passado. É tão interessante que é aqui que algo acontece na família. E aquilo que Deus havia projetado parece que é interrompido. E aí isso é a escolha de nós, né? Nós não somos obrigados a seguir o plano de Deus. Claro que se quisermos ser felizes e abençoados e termos as promessas do Senhor cumpridas na nossa vida, precisamos continuar seguindo o plano de Deus. Mas por causa de uma decepção, por causa da morte de seu filho Arã, pai de Ló, Terá, ao invés de ir até Canaã, vai até uma parte do caminho, vai até a metade do caminho e para. E aí, o tão maravilhoso é que Deus, ele entra com providência. Deus, sempre desejoso de cumprir suas promessas nas nossas vidas, ele vai e fala com Abraão. Você conhece a história no capítulo 12, quando Deus, Terá morre, e agora Deus aparece para Abraão e diz, ei,
sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus, ele é tão maravilhoso que ele entra com providência. Diz que Terá morre na cidade que levava o seu nome, né? Aliás, o nome do seu filho, Harã, sem chegar na terra da promessa. E aí a lição vai dizer que a partir dos escritos bíblicos não possuímos nenhum relato detalhado do porquê eles terem ficado nesta cidade. Mas podemos imaginar o impacto que a perda de um filho causou na vida de seu pai. Assim podemos supor que a mudança brusca de Ur dos Caldeus e a escolha por ficar nesta cidade foi uma fuga, né? Um memorial implacável na mente do pai. Harã, seu filho, morre. Ele sai de Ur dos Caldeus, se estabelece em Harã e parece que a tristeza toma conta da vida de Terá e ali ele fica até a sua morte. E aí Terá morre em Harã. Agora, na segunda parte da nossa lição, nós vamos ver Ló, né, tomando, como diz até a lição aqui, um vácuo na promessa que era para Abraão. E eu entendo, nós vamos até pela lição entender que se ele permanecesse junto com Abraão, desfrutaria daquilo que Deus já havia prometido para Abraão, dizendo, olha, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Ou seja, aqueles que você dizer para mim, Senhor, estenda a bênção que está sobre mim para aqueles que estão ao meu redor, o Senhor iria abençoar a Ló. O Senhor iria proteger a Ló, e como protegeu até mesmo Jó tendo escolhas erradas. Mas nós vamos ver aqui que Ló pega o vácuo da promessa que estava sobre a vida de Abraão. Segunda parte, no vácuo da promessa. Filho eleito de um casal infértil. Desde o começo do relato da vida de Abraão, o autor bíblico deixa exposto a esterilidade de Sarai, não podia ter filhos, sendo essa característica uma evidência de debilidade e sofrimento dentro da estrutura familiar abrâmica. Diversos acontecimentos trágicos, né, cercaram a vida de Ló em seus primeiros anos. Agora, falando sobre Ló, vai dizer que ele perdeu seu pai, se mudou e após isso perdeu seu avô numa terra estranha. Para Ló, Abrão era seu último parente e o seu guardião. Então veja que às vezes nós no contexto ali falamos, e eu já ouvi alguém falar que Abraão deveria ter deixado Ló lá em Harã. Abandonado Ló e dito, não, eu vou sozinho, a promessa é para mim. Mas o contexto é um contexto de tristeza. Ló, né, ele perde o pai, Harã, se muda, né, de Ur dos Caldeus lá para outra cidade. Então é um contexto de mudança de cultura, mudança de lugar. E chegando em Harã, ou algum tempo depois de estar em Harã, perde o seu avô. Então, automaticamente, nos tempos bíblicos, aquele que era o tio agora, Abrão, era o guardião de Ló. Então Abrão não apenas deveria deixar Ló ir com ele, como tinha o compromisso de levar Ló junto com ele, visto que Ló já não tinha mais seu pai. Então, como diz aqui a lição, Ló aproveita ou toma o vácuo da promessa de Abraão. A lição continua dizendo, até então não existia nenhum relato de contato entre Deus e Abraão, mas a partir dos relatos presentes no capítulo 12 que mencionamos, a vida destes homens mudaria para sempre, pois Deus se revelou a Abraão e lhe prometeu ser pai de uma grande nação. Ló, ao tomar ciência do acontecimento extraordinário e da promessa direcionada a Abraão, achou por bem seguir o tio. E o texto diz, então Abraão partiu como o Senhor havia instruído e Ló foi com ele. Então, Ló, claro, ouvindo, né, ou Abraão talvez contando para ele da promessa de Deus ou do chamado de Deus para ele, Ló, né, vai com o seu tio também em busca dessa terra prometida, dessa terra da promessa
e ele vai junto com seu tio. O item 2 da segunda parte diz: abençoarei os que te abençoarem. Promessa de Deus para Abraão. A promessa de Deus está a todo instante destinada a Abraão, assim como nitidamente a boa mão de Deus acompanhava os passos deste homem. Após saírem em direção a Canaã, Ló desaparece dos relatos bíblicos, surgindo somente após a saída do Egito. São muitos os detalhes do texto sobre o quanto Abrão se tornou cada vez mais rico no decorrer de sua caminhada. O texto diz: Abrão havia enriquecido muito e era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Enquanto que a Bíblia, ao citar os bens de Ló, diz: Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. Não fala de ouro e de prata. Ló se beneficiou da promessa direcionada a outro, fazendo uso e se beneficiando de tudo que cercava a vida de seu tio. Debaixo da promessa que Deus havia feito, como eu disse anteriormente, a Abraão, dizendo: eu abençoarei os que te abençoarem, Ló toma posse também desta promessa, ou se beneficia desta promessa. Apesar de não ter toda a riqueza, que Abraão possuía, Ló também tinha, como o próprio texto vai dizer, tinha igualmente bois, ovelhas, tendas, homens, enfim, empregados ao seu serviço. Ló prosperou por estar próximo a Abraão, que era o portador da promessa divina. Agora nós vamos para o item 3 da nossa lição, que vamos agora para a escolha de Ló. Ilusão com o falso jardim do Senhor. Não compreendendo sua posição e condição, Ló deixou a ganância descer ao seu coração e permitiu que os problemas entre seus pastores e os do seu tio causasse a divisão entre eles. Infelizmente, Ló não percebeu que a bênção que recaía sobre sua vida era um reflexo da promessa presente na vida de Abraão. Assim, quando a desavença chegou no meio dos dois, Ló foi seduzido por aquilo que seus olhos enxergavam, escolhendo assim toda a planície do Jordão, que era como o jardim do Senhor. Veja a situação agora. Ló, debaixo da promessa, como nós estamos falando, ou se beneficiando da promessa para Abraão, ele deixa a ganância descer ao seu coração, como a nossa lição diz. E é tão interessante esta questão de escolha, porque diz o texto que ele olha para as campinas do Jordão, a planície do Jordão, e diz que era como o jardim do Senhor. Era algo aos olhos lindo. E aí isso me faz lembrar de o pecado original, Eva. Eva olha para o fruto e diz o texto que ela acha desejável, salta aos olhos de Eva, o fruto é lindo, o fruto é bonito, ela deseja, prova do fruto e peca. Da mesma forma, Ló olha com os olhos físicos, com os olhos humanos, para uma terra aparentemente linda, aparentemente fértil. E sem falar que isso você já ouviu falar, ele deveria, porque a conversa entre Abraão e Ló se dá por causa da contenda entre os pastores de um e de outro, por causa do pasto, por causa da água, por causa, enfim, de algumas situações. E Abraão se dirige e diz: olha, não dá para nós ficarmos juntos. Escolhe para onde você ir, onde você deseja ir. Se você escolher a direita, eu vou à esquerda. Escolher o norte, eu vou para o sul. Enfim, mais ou menos é esse o contexto. Agora, Ló, sendo sobrinho de Abraão, deveria dar a prioridade para Abraão escolher. Mas ele, atraído, como diz aqui, deixando a ganância descer ao seu coração, olha para as campinas, para as planícies do Jordão, e aos olhos dele, e aí essa ilusão, com o falso jardim do Senhor, porque era o falso, não era o jardim do Senhor. Enfim, ele olhando para lá, os seus olhos humanos são atraídos para aquilo e ele escolhe errado. Nós sabemos que ele escolhe errado por causa do fim. Então, essa ilusão com algo falso,
A nossa lição continua dizendo, por vezes, em nossas convivências familiares, é necessário algum tipo de distanciamento ou mudança. Isso pode ser necessário. Agora, é fundamental termos em nossas mentes a convicção de que Deus é o melhor condutor para as nossas escolhas familiares. Abraão mudou de Harã devido a uma ordem de Deus. Quando saiu do Egito, voltou ao altar do Senhor e lá invocou novamente e em todas as suas escolhas consultava o Eterno. Ló, apesar de todo o exemplo deixado por seu tio, tomou a decisão ou a sua decisão sem consultar o Senhor. Em nenhum momento o texto exibe Ló seguindo os passos de Abraão e clamando a Deus para saber qual deveria ser o caminho correto para o bem de sua família. Decisões radicais, tomadas sem a chancela de Deus, podem gerar fatalidades num lar. O cristão, quando está diante da adversidade, deve sempre buscar em Deus a direção correta a seguir. Caso contrário, toda a família padecerá de sofrimento. Olha que lição importante para a nossa família. Buscar a direção de Deus em qualquer decisão. Como diz aqui, em nenhum momento a Bíblia, o texto, vai dizer ou vai mostrar Ló consultando a Deus. Ló clamando a Deus e dizendo, Senhor, me mostra o caminho que eu devo seguir junto com a minha família. Claro, não conseguiria continuar mais junto com Abraão, mas se ele buscasse uma direção de Deus para o lugar que deveria ir, Deus daria a direção correta e talvez não, com certeza a história de Ló seria diferente. Ele estaria na galeria dos patriarcas, dos exemplos, talvez junto com Isaac, junto com Jacó, estaria Ló lá um exemplo a ser seguido. Mas por causa de uma escolha errada, sem consultar a Deus. Oh, que exemplo maravilhoso! Né? O comentarista, o pastor Newton, fala aqui decisões radicais. Decisões radicais aqui está falando de decisões importantes, decisões cruciais para a família, que são tomadas sem consultar a Deus, vai gerar fatalidades no lar. Vai trazer prejuízos talvez até irreparáveis para a família. Então, nós, quando estivermos diante de uma adversidade ou diante de uma decisão importante, devemos sempre buscar em Deus a direção correta para nós seguirmos. Caso contrário, toda a família padecerá o sofrimento. A escolha de um pai, a escolha de uma mãe reflete nos filhos. E como eu falei anteriormente, nós vamos ver, estamos vendo na lição, reflete em gerações vindouras. Então, devemos buscar a direção de Deus para as nossas decisões quanto à nossa família. Deus nos dê graça. Ló pega o vácuo da promessa de Abraão, mas talvez olha somente para a promessa, não olha para as atitudes de Abraão. Abraão, diz o texto, consultava o Senhor, orava ao Senhor, Aqui diz, ele oferecia sacrifício ao Senhor, invocava ao Senhor, em todas as suas escolhas, consultava o Senhor. E Ló não prestou atenção nisso, não seguiu esse exemplo de Abraão, e aí escolheu pelo olhar humano e escolheu errado. Vamos para a terceira parte da nossa lição? A terceira parte fala, lembrem-se da mulher de Ló. Agora vem o exemplo da mulher de Ló. Livramento perdido. Se olharmos para a advertência de Jesus, notamos na mulher de Ló um comportamento comum na vida de muitos crentes. Sodoma e Gomorra estavam condenadas, porém, por misericórdia de Deus, através da vida de Abraão, foi franqueado àquela família a possibilidade de salvação. Os anjos se instalaram durante a noite na casa de Ló. Os sodomitas revelaram sua face mais sórdida e buscaram violentar os mensageiros do Senhor. Mas usando os poderes celestiais, os anjos livraram a vida daquela família, os advertindo: você tem outros parentes na cidade? Tire-os daqui. Sodoma e Gomorra já tinha sua sentença proclamada.
Ló, sua esposa e suas filhas foram levados da cidade condenados. Era urgente o derramar da ira do Senhor. Os anjos aconselham: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale. No entanto, apesar de toda misericórdia e advertência, a mulher de Ló não suportou e olhou para trás, perdendo assim a sua vida. Sempre que as orientações divinas são negligenciadas numa família, perdas são inevitáveis. As consequências de um cônjuge que fica pelo caminho são devastadoras. Livramento perdido. Apesar da escolha errada, apesar de ir a Sodoma e Gomorra, Deus avisa a Abraão e diz: ei, eu destruirei Sodoma e Gomorra. Porém, Abraão começa a clamar, você conhece a história, dizendo: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não pode destruir o justo junto com o ímpio. E Deus diz: não, eu não destruirei. E aí começa aquela, de certa forma, batalha de Abraão com Deus, clamando, né, por Ló. De certa forma que Deus usa de misericórdia, por amor a Abraão, usa de misericórdia para com Ló. E Deus revela o livramento. Deus provê o livramento para Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E aí nós vemos que é tão maravilhoso o agir de Deus em resposta ao clamor, à oração de Abraão. Agora, apesar de toda misericórdia, apesar de toda advertência, a mulher de Ló, à beira de escapar da destruição, ela olha para trás. E aí diz o texto que sempre que as orientações divinas são negligenciadas numa família, perdas são inevitáveis. Quando deixamos de seguir a palavra do Senhor na família, quando um dos cônjuges, diz aqui a lição, fica pelo caminho, ou seja, não segue a ordem divina, não obedece os mandamentos do Senhor, as consequências para toda a família são devastadoras. A família é devastada por causa da desobediência de alguém. Então, o exemplo que esta mulher vem nos dizer: ei, não desobedeça, não olhe para trás. Jesus, em outra passagem, vai dizer, quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás, não deve olhar para trás, siga em frente, siga no caminho, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, a orientação divina não pode ser negligenciada na família. Deus falou para fazer, está na sua palavra, façamos, obedeçamos sem questionar. E com certeza a nossa família será vitoriosa, será abençoada. O item 2 da terceira parte vai dizer a desobediência e o apego a coisas erradas. A família de Ló era abençoada e privilegiada. Por mais que tenham enfrentado diversas dificuldades, eles foram amplamente abençoados pela promessa direcionada à vida de Abraão. A mulher de Ló tinha um esposo justo e próspero. Era mãe de 2 filhas e parente próxima de Abraão, o grande pai da fé. Quantas experiências com Deus esta família não partilhou durante a caminhada. E mesmo nesta cena, sendo alvo da misericórdia de Deus ao receber a chance de salvação. Mas infelizmente, as deploráveis cidades de Sodoma e Gomorra ainda estavam no coração daquela mulher. Sua mentalidade era mundana e carnal, e o olhar para trás significava apego ao mal e falta de fé. Quando o pecado permanece no coração, não se consegue obedecer às ordenanças divinas. Olha a situação desta mulher. Como diz aqui a lição, ela tinha um esposo justo e próspero, abençoado, nada faltava, era mãe de 2 filhas e parente próxima de Abraão, o grande pai da fé. Quantas experiências na caminhada, desde lá de Harã até chegar agora
nesse momento em que eles se separaram, as famílias se separaram, mas quantas experiências nesses anos, né, eles experimentaram. Ela viu Deus prover, ela viu Deus guardar, Deus livrar através da vida de Abraão. Quantas experiências! E assim é cristãos, que quantas experiências, quantos livramentos Deus deu, quantas bênçãos do Senhor já repousaram sobre as suas vidas, mas, né, às vezes olham para o mundo, às vezes desejam as coisas do mundo. Olha o quanto essa mulher foi alvo da misericórdia de Deus, ao estar ao lado de Abraão, e mesmo depois distante, ter a chance da salvação, de ser livre da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas infelizmente, como diz aqui a lição, ela decidiu, né, olhar para trás, porque ainda no seu coração estavam Sodoma e Gomorra, ainda estava no seu coração, ou seja, ela tinha ainda uma mentalidade mundana, carnal, e ao olhar para trás, isso significava apego a essas coisas e falta de fé em Deus. Falta de fé no livramento de Deus. E quando, como a lição aqui diz, quando o pecado, o desejo, né, o apego ao mundanismo, o apego às coisas mundanas e carnais estão no coração, não se consegue obedecer às ordenanças divinas. Aquela mulher estava apegada, talvez lembrando da casa boa que tinha lá em Sodoma, em Gomorra, né, lembrando das amizades que tinha, e ela olha para trás. Ah, que triste! A desobediência e o apego às coisas erradas traz destruição para a família. Traz destruição, claro, para a vida espiritual da pessoa que peca, que erra, mas afeta toda uma família. Deus tenha misericórdia de nós. O item 3 fala o triste fim da mulher de Ló e de sua família. Deus tinha planos maiores para esta família. Porém, devido à desobediência da mãe, este futuro foi deturpado e perdido. Antes da escolha de olhar para trás, ela era mãe e esposa. Depois não passava de uma estátua de sal sem vida. O trágico acontecimento com a mulher de Ló nos revela o destino final de todos os que dão as costas para Deus e a sua palavra. E os acontecimentos seguintes evidenciam o prejuízo que a perda de uma referência causa na vida dos filhos. Aquela família que devia ser a herança de Sem e aliados na promessa de Abraão, se converteu em adversários terríveis e cruéis, estando por diversas vezes contra os planos do Senhor. É terrível quando os pais, que deveriam ser o esteio de uma família, sucumbem a escolhas erradas e fora da direção de Deus. Na família de Ló é explícito este prejuízo, pois desde o momento em que esta família sai de perto de Abraão, eles viveram em um espiral descendente de perda e desgraça. E a partir da perda da mãe, o desequilíbrio se faz presente. O pai parece ter apreciado a embriaguez, né? A história diz que Ló se embriaga. As filhas, querendo perpetuar a descendência, cometeram um pecado inescrupuloso de incesto. Deitaram-se com seu próprio pai. O caos instalado levou a descendência de Ló a se tornar avesso aos propósitos de Deus para Abraão e seu povo. Escolhas erradas podem desgraçar toda uma família. Que fim triste para esta família. Que fim triste por causa de uma escolha. Deus tinha, como diz aqui a lição, planos maravilhosos para esta família. Planos de fazer com que esta família, que era herança de Sem, fossem aliados na promessa de Abraão, né? E aí eles agora, por desobediência, pelo erro de escolha de uma mãe, toda a família sofre. E agora eles se tornam adversários até de Abraão, de Israel.
E diz aqui, a lição é terrível quando os pais, que deveriam ser o esteio, né, a coluna da família, eles sucumbem a escolhas erradas e fora da direção de Deus. E aí, na família de Ló, esse prejuízo está explícito. Eles saem de perto de Abraão, vivem, e quando saem de perto de Abraão, vão lá para Sodoma, parece um lugar legal, parece um lugar bonito, parece um lugar próspero, mas só começam a declinar, a descer, a ponto de Deus nem se lembrar deles quando vai destruir a Sodoma e Gomorra, ou não se lembrar, ou não mencionar eles. Mas Abraão clama, e Deus ainda provê um livramento. Mesmo assim, a desobediência da esposa traz a ruína para toda a família. E diz aqui a lição, no finalzinho dessa parte, escolhas erradas podem desgraçar toda uma família. Que Deus nos dê graça para escolhermos corretamente. A conclusão da nossa lição diz, a todo momento somos confrontados com a necessidade de tomarmos decisões. Por meio da história de Ló e sua família, aprendemos o quanto é necessário vivermos em oração e intimidade com Deus, pois nossas escolhas, por mais inofensivas que aparentam ser, podem causar um prejuízo incalculável em nossas vidas e de nossas famílias. A todo momento, nós precisamos decidir por algo. Em todo momento, precisamos tomar decisões, escolher. E precisamos ter a direção de Deus. Precisamos escolher debaixo da palavra do Senhor. Olha a reflexão para a semana, né, da nossa lição. Busque por meio da oração e da intimidade com Deus realizar as melhores escolhas, seguindo sempre a vontade do Eterno. Por mais seco e improvável que seja, é melhor nós estarmos no deserto, sob a proteção do Senhor, do que nos encontrarmos em regiões parecidas com os jardins celestiais, distantes de Deus. Escolha. Algo que nós não podemos fugir, precisamos escolher, mas que possamos escolher seguindo sempre a vontade de Deus. E essa reflexão aqui é fundamental. Por mais seco e infértil, improvável que seja, é melhor nós estarmos no deserto, debaixo da proteção do Senhor, do que nos encontrarmos em regiões aparentemente prósperas e até parecidas com o jardim celestial, mas sem a bênção de Deus, longe de Deus, sem a proteção de Deus. Que Deus nos ajude. Ló, como eu disse, poderia ter sido como Abraão, um exemplo, né, de patriarca, um protagonista na história, mas por escolher errado, sofreu e fez toda a sua família e a sua descendência sofrer. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça a escolhermos sempre obedecer a palavra do Senhor, obedecer à vontade de Deus. Paulo diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Que Deus nos ajude. Eu quero orar com você neste instante, pedindo a bênção do Senhor, a sabedoria de Deus para você e a sua família. Oremos. Pai, neste momento eu oro, diante desta lição que temos estudado. Ó, a escolha errada de Ló, de sua família, a sua esposa que olhou para trás, desobedecendo a ordem divina. Nós oramos pedindo, Senhor, abençoa-nos a escolhermos sempre obedecer a Ti, a escolhermos sempre debaixo da Tua direção. O Senhor venha sempre escolher por nós, dirigir a nossa vida e que a nossa família esteja debaixo da proteção, mesmo parecendo estar em lugares desertos, secos, nós venhamos entender que é o melhor lugar para estarmos, aleluia, pois estamos debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua proteção e da Tua direção. Abençoa cada família, abençoa cada lar, que a Tua boa mão esteja conduzindo, que a Tua provisão esteja no lar, na família, a Tua orientação, e estejamos sempre obedecendo a Ti, obedecendo a Tua palavra. Pai, eu abençoo a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe. Obrigado por nos acompanhar em mais uma EBD em seu lar. Fique com Deus e que a sua família seja abençoada em nome de Jesus.